A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e a sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Mas o que é globalização exatamente? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história que se pautaram em seu estudo. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Tecnologias da Informação e Comunicação, TICs, é uma expressão que se refere ao papel da comunicação, seja por fios, cabos ou sem fio, na moderna tecnologia da informação. Entende-se que TIC consistem de todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware de computadores, redes, telemóveis, bem como todo inclui o software necessário. Em outras palavras, TIC consiste em TI, bem como quaisquer formas de transmissão e informações, e correspondem a todas as tecnologias que inferem e mediam os processos informacionais e comunicativos dos seres. Ainda podem ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, software e comunicações, a automação, a comunicação dos processos de negócio, da pesquisa científica, de ensino, aprendizado, entre outros. Como a tecnologia da informação e comunicação estão presentes no nosso dia a dia? Nos dias atuais, quando nos referimos às TICs, estamos destacando aquelas desenvolvidas nas últimas décadas, a partir dos avanços atingidos nas áreas da eletrônica, telecomunicação e informática, abrangendo o computador, a televisão a cabo e por satélite, as tele- e videoconferências, entendendo-as como fruto da evolução da sociedade e pertencentes à nossa lógica de nossa época. Não é exagero a afirmação de que as TICs nos envolvem cotidianamente. Basta olhar ao redor e quantificar as pessoas que estão acessando a rede digital através do telemóvel ou observar as transações bancárias realizadas via computador, os pagamentos por cartão de crédito e outros. As tecnologias da informação e comunicação estão por toda parte. Nos últimos anos, a internet se mostrou como uma ferramenta muito útil na hora de trocar informações, consultar textos, comprar produtos e até mesmo contato com amigos distantes. Porém, nem sempre ela pode ser considerada totalmente segura. A cada dia, os perigos da internet aumentam, isso por diversos fatores contribuintes. Problemas que vão desde vírus até pessoas não intencionadas. Alguns desses perigos são a manipulação de dados, os cybercrimes e a cyberespionagem. Linguagem de manipulação de dados é uma família de linguagens de computador utilizada para recuperação, inclusão, remoção e modificação de informações em bancos de dados. Pode ser procedural, que especifica como os dados devem ser obtidos do banco. Pode também ser declarativa, em que o usuário não necessita especificar o caminho de acesso, isto é, como os dados serão obtidos. O padrão SQL é não procedural. As linguagens de manipulação de dados foram utilizadas inicialmente apenas por programas de computador, porém também têm sido utilizados por pessoas. Depois do surgimento da SQL.
telespectadores, vocês devem lembrar, que alguns anos atrás, décadas atrás, a gente tinha muito aquela possibilidade de que os homens iriam conversar com as máquinas. A questão é que esse momento já chegou. No nosso dia a dia, nós conversamos com as máquinas diariamente, exatamente através dos dados. Os dados são essa linguagem que permite que os seres humanos conversem com as máquinas. Máquinas essas, sejam esses nossos smartphones, nossos computadores, e essas máquinas estão cada dia mais inteligentes. Ou seja, a partir dessa relação, os seres humanos terminam passando para as máquinas diversos dados sobre, principalmente, quem nós somos e quais nossas preferências de consumo, preferências pessoais, diversas. E a partir daí é exatamente que essas máquinas aprendem e nos dão respostas. Respostas essas que são muito conhecidas da população como essas sugestões de compras. São, digamos assim, acho que as respostas mais conhecidas desse diálogo entre os humanos e as máquinas. Eu acho interessante isso que você deixou claro agora na primeira resposta, mas tem a questão do temor, do medo, né? Pode acontecer dos dados pessoais dessa pessoa passarem pelas informações da internet, vazarem para a informação da internet. Esse é um perigo que as pessoas, um medo que as pessoas têm normalmente. Infelizmente, isso pode acontecer e acontece. Inclusive, é importante a gente frisar que o nosso país aprovou agora em julho uma lei muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a Lei Federal 13.709, perdão. Essa lei ela visa exatamente criar um marco legal, um arcabouço legal para a proteção dos dados pessoais, para, do ponto de vista jurídico, impedir ou mitigar que esse tipo de coisa aconteça. Tá? A lei federal, inclusive, ela foi criada, inspirada na General Data Protection Regulation, que é uma lei do Reino Unido, que foi sancionada em maio, certo? E essa discussão toda, ela meio que eclodiu no mundo, principalmente após um fenômeno muito grave de vazamento de dados da rede social Facebook, que ficou conhecido como o fenômeno da Cambridge Analytica, que esse fenômeno, inclusive, até alega-se que ele influenciou no resultado tanto das eleições americanas de 2016, como no próprio Brexit, que foi a separação do Reino Unido da União Europeia. Logo assim, o vazamento de dados ele é uma possibilidade real e é exatamente por isso que tem que haver todo um controle e regulação do uso dos dados pessoais, tanto por empresas como por instituições públicas. Daí também a facilidade da manipulação, né, por terceiros, no caso, mediante o uso desses dados pessoais. Exatamente, Liara. E aqui no Brasil, até porque, pela ausência da legislação, essa manipulação ela tendia a acontecer até com maior agressividade, pelo fato de que não havia, digamos assim, não é que não havia, na verdade o Brasil já existia cerca de 40 leis que tratavam do assunto, mas não com o rigor e a complexidade da LGPD, que a gente chama de LGPD. Ou seja, a partir principalmente de julho, e essa lei vai entrar em vigor em fevereiro de 2020, eu arriscaria dizer que será o principal tema da tecnologia da informação e da comunicação em 2019, um dos mais importantes do Brasil, vai exatamente dar esse arcabouço legal para que os nossos dados pessoais, esses dados que a gente troca com as máquinas diariamente, eles sejam bem guardados e bem conservados com o respeito e integridade à nossa pessoa. O que é cybercrime? Cybercrime é o nome dado aos crimes cibernéticos que envolvam qualquer atividade ou prática ilícita na rede. Essas práticas podem envolver invasões de sistema, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, acesso a informações confidenciais e tantos outros. O cybercrime compreende também os crimes convencionais realizados por meio de dispositivo eletrônico ou que inclua a utilização de alguma ação digital como instrumento para a prática do crime. Uma das fortes características do cybercrime é a predominância transnacional, o que dificulta as investigações e a apuração de provas contra o acusado. Outra característica também tem relação com o aumento dos computadores pessoais, que permite que qualquer pessoa no mundo possa realizar práticas criminosas contra indivíduos de qualquer lugar do planeta sem mesmo sair de casa. Alguns exemplos de cybercrimes são a pornografia infantil, lavagem de dinheiro, cyberterrorismo, cyberativismo e roubo.